Bom dia, pessoal. Decidimos hoje não falar de eleição. Vamos falar somente do Vietnã, do Butão e da Nova Zelândia, que é um assunto que há muito tempo estamos com saudade desse assunto. Esse negócio de eleição não está com nada, o pessoal já está de saco cheio de conversar sobre eleição, é ou não é, Eustáquio? Não, o Butão é o país da felicidade. Tem eleição no Butão, Eustáquio? Tem, é uma monarquia constitucionalista, né? Meu Deus, cara, você defende isso aí, cara, que vergonha, né? Não, é igual a Inglaterra, igual a Inglaterra. Mas tem eleição, o Butão tem primeiro-ministro? Tem, é um país civilizado, rapaz. Quantos habitantes tem no Butão, Eustáquio? Menos de 1 milhão. Meu Deus, cara, isso daí é o seu parâmetro. Olha aqui. Aquilo ali é um lugar pequeno. E tem porta giratória na casa do primeiro-ministro lá, que entra ministro, primeiro-ministro, sai ministro, que nem na Inglaterra. Tem uma dessas portas giratórias. Assim, Você viu os autores do livro da Liz Truss? Os autores dele, a chegada ao poder de Liz Truss, o livro vai ser lançado daqui a 6 semanas, e ela ficou 4 semanas, cada semana teve um ministro. O pessoal botou ela lá para fazer o plano econômico, ela fez, colocou o plano econômico e disseram, não gostamos do plano econômico, vamos derrubar você. Porra, Roberto, como é que vai fazer com esse livro? Eles fizeram um livro para elogiar a mulher e a mulher não é mais primeira-ministra. Não, e o fato inédito, o fato inédito que está sendo ventilado à volta do Boris Johnson. Você derruba um, põe outro e vai voltar, cara. Olha a coisa patética. O Reino Unido, olha, Eustáquio, o Reino Unido, se você fala da decadência do Brasil, a maior decadência da face da Terra é do Reino Unido. Mandei o gráfico da Libra esterlina. Cara, é incrível como o país afundou, né? Como é que os outros países foram ultrapassando o Reino Unido. É impressionante isso. No governo Lula, até o Brasil passou o Reino Unido, um PIB bruto. A questão é a seguinte, o Reino Unido era muito forte quando tinha colônia no mundo inteiro e se aproveitava da Commonwealth, né? de colônias no mundo, em todos os cantos do mundo, né? Quando ele foi perdendo isso, ele foi perdendo também a produtividade, foi perdendo a competitividade internacional, então o país foi decaindo em termos de presença na economia internacional. Né? Está acontecendo agora com a Inglaterra o que aconteceu lá atrás, no século XIX e começo do século XX, o que aconteceu com Portugal, Espanha e Holanda, né, que eram as potências colonizadoras. Na hora que acabou, eles foram perdendo as possessões, as colônias foram desaparecendo. E a Inglaterra, ela ainda tem, né, essas colônias, assim, mas são colônias que se vinculam à coroa, essa coisa aí e tal. Mas são países completamente independentes que não mandam divisas para a Inglaterra porque é colônia, né? A Nova Zelândia, que o Roberto tanto gosta, tem uma situação melhor do que o Reino Unido. O Eustáquio, agora tem o seguinte, essa coisa, eu sempre digo que o Reino Unido inventou o capitalismo, aí um dia tuitei isso. Aí vem uma pessoa e me chamou a atenção de uma coisa importante, né? Ela disse o seguinte, olha, o Reino Unido pode ter aperfeiçoado, mas eu acho que quem inventou mesmo foi a Holanda. A Holanda talvez tenha sido... A Holanda é muito rica até hoje, né? Você vai lá, é muita riqueza na Holanda, aquilo ali vem de muito tempo. Eles inventaram, de fato, o capitalismo, e de uma maneira ou de outra, eles inventaram a democracia. Quer dizer, a fama ficou com a Inglaterra, né? A Inglaterra ficou com a fama de inventora do capitalismo e do parlamento, né? Da democracia. Mas eu acho que, na verdade, nasceu ali do outro lado do canal, ali, né? Você está falando um negócio que eu acho que sabe que a Holanda ela teve com o pezinho lá para se tornar uma potência mundial, porque ela deu um pulo, certo? Que, num momento, nós estamos aqui envolvidos numa campanha falando de religião e política e tal, mas você veja que quando houve aquela perseguição espraiada na Espanha e depois em Portugal, e também teve muito problema na Inglaterra, aos judeus, quem abriu os braços e acolheu os judeus foi a Holanda. Né? Tem textos do padre Vieira, em que ele teve problema com a coroa em Portugal, porque ele era defensor da tese ele era conselheiro do rei, e ele defendia que o rei se abrisse
para os judeus, trouxesse os judeus de volta, porque os judeus eram os caras que tinham a grana, eram dono de banco, dono das embarcações e tal, e estavam todos na Holanda porque a igreja estava perseguindo os caras em Portugal. Rocha, a Holanda tem essa longa tradição de tolerância religiosa. Ela fez uma reforma e você pega a caça às bruxas, que era uma maneira de caçar, né? A caça à bruxa, o que está por detrás dela? Você perseguir minorias religiosas, né? Era isso. A Holanda reprimiu isso, a Holanda teve muito pouco disso. Então, a Holanda, e você tem aquela relação, a reforma protestante na Holanda, quer dizer, o que a reforma protestante fez? Ela tornou as pessoas, elas se veem de forma igualitária. É fundamental para o sucesso do capitalismo você ter uma ética igualitária, né? Você olha no olho do outro, né? E você estabelece relações comerciais entre sócios, entre parceiros, né? E não hierarquicamente. Tem uma figura que está no alto e subordina a outra. Então, a Holanda saiu na frente, realmente. Tem um ingrediente que vocês estão esquecendo: para ter capitalismo pujante, precisou de revolução industrial, ou seja, precisou criar tecnologia. E aí, o protestantismo traz uma coisa importante, que é dizer que as pessoas têm que ler. As pessoas têm que estudar é bom, que ler é bom, e aí tu consegue. Aí tu vê toda a história, vamos dizer assim, da física básica, ela está muito atrelada a pesquisadores ingleses, a pesquisadores holandeses, e mesmo pesquisadores alemães, nessa época que surge o instrumento fundamental para a Revolução Industrial, que é a termodinâmica. Tá? Então, também é um conjunto de fatores que não estavam presentes em Portugal e Espanha. Portugal e Espanha não tinha conhecimento científico estruturado, forte, até tinha as navegações, mas isso não era, vamos dizer assim, conhecimento de ponta para fazer essa transição da Revolução Industrial. Eu sei que você quer falar, mas deixa eu aproveitar o que a Márcia falou e dizer, a Márcia falou do estudo, da leitura, agora a gente vê o debate, os nossos dois candidatos a presidente, concordância péssima dos dois, português horrível dos dois, é um fato, foi o que eu vi no debate, é um fato, tá? Ali mostra por que eles são líderes populares. Eles falam a linguagem de um povo cuja educação é muito ruim. É ou não é, Eustáquio? Ainda que esteja melhorando. Tudo está melhorando. Nunca esqueça disso, tá? Só para pontuar aqui no final da conversa da Márcia, eu ia dizer o seguinte, se a pessoa quisesse publicar alguma coisa, um português, um espanhol, um italiano quisesse publicar alguma coisa, ele tinha que ir para a Inglaterra ou para a Holanda, que a indústria gráfica estava lá. Né? E aí nós tivemos aqui um período da Holanda no Brasil, em Recife, que experimentou um desenvolvimento em todos os segmentos fantástico, né? Inclusive na questão religiosa. Enquanto os holandeses estiveram em Pernambuco, havia ampla liberdade religiosa e os judeus puderam prosperar. Né? E quando os holandeses são expulsos, voltam os portugueses, os judeus tiveram que fugir, porque aí foram lá para Nova York. Nova York. Então, agora, nós ficamos, pelo menos nós ficamos com o carnaval, o frevo e a mulata. Porra, isso assim, com os holandeses não teria nada disso. Com os holandeses não teria nada disso. E o boi voou. O boi voou. Essa história do boi voador é do Maurício de Nassau. Ele foi uma ponte e botou um boi para voar. Ele fez uma tirolesa, subiu o boi e o povo estava lá inaugurando a ponte e passa o boi voando. Foi uma... Então, ele fez isso exatamente para mostrar para a população que aquelas crendices é tudo relativa, né? Quer dizer, falar que o boi não voa, pode voar, né? Hoje cachorro voa, todo mundo voa. Mas eu só queria falar esse negócio que a Márcia falou, é o seguinte, só para lembrar do Galileu, né? Enquanto a Igreja Católica e a Inquisição reprimia o Galileu, né? O que o Galileu falou? Eu renego tudo, mas que a Terra gira, né? E o discípulo principal do Galileu, ele saiu da Itália e foi para a Holanda, né? E aí ele transmitiu todos os conhecimentos, toda a ciência que o Galileu estava desenvolvendo na Itália, né? E eu acho que isso chama muita atenção, essa discussão, por uma situação que nós estamos passando hoje no Brasil, né? Porque não só a economia brasileira recuou, ela desindustrializou, ela reprimarizou, como em termos mentais, a gente voltou para a época da Inquisição, né? Essa guerra religiosa que está aqui no Brasil, né, ela é uma coisa totalmente anticientífica, né? Você está trabalhando simplesmente com dogmas, com preconceitos,
E isso está se tornando o tema central da campanha, né? A igreja foi para a política e a política foi para dentro da igreja. Então, aquilo que o Max Weber falava de desencantamento do mundo, a gente está tendo um reencantamento no pior sentido possível, que é voltar às tradições, os preconceitos, os dogmas, né? Que tudo que não é científico, que não tem comprovação, mas que as pessoas acreditam por questões não do conhecimento, né? Então, Eustáquio, essa eleição mas eu terrível. acho que você se deixa impressionar por algumas coisas midiáticas. Pô. A ciência avançou muito, Eustáquio. Nunca teve tanto cientista no mundo. Hoje, se você somar o número de cientistas, é maior do que todos os cientistas dos últimos, desde que a Terra existe, desde que a humanidade existe. Se você somar hoje, o que tem hoje cientista, e pegar de 10 anos para trás, periódicos científicos, revistas de divulgação. Ninguém discorda disso, não, Alberto. Nós estamos dizendo que... O Bolsonaro, quando era candidato, tinha feito uma promessa. Vamos lembrar que, quando ele era candidato, ele estava orientado ideologicamente, filosoficamente, se é que é possível usar essa expressão, ele estava orientado pelo Olavo de Carvalho. Certo? E a proposta do Olavo de Carvalho era justamente essa: você tem um retrocesso, certo, em vários segmentos da sociedade, né? Trazendo o Brasil, ele chegou a usar a expressão, Bolsonaro, nós vamos ter um Brasil mais parecido com aquele Brasil de 1950, de começo de 1960, nós vamos voltar uns 50 anos. E é o que está acontecendo, nós estamos voltando em todos os segmentos, né? E a ciência é quem mais sofre. Né? Nesse aspecto, eu acho que você tem toda a razão. E assim, não é só ele, tá? E não é só ele no mundo, porque assim, tem mais cientista, a gente consegue fazer uma ciência mais de ponta, mas existe entre a ciência e a população uma relação escravocrata, no sentido que a população diz: me dá iPhone, me dá solução, me dá vacina, e não quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre o meu consumo, sobre onde eu devo investir, o que eu devo fazer, como eu devo cuidar da minha saúde. Então, assim, eu quero que me deem, mas não reconhecem a autoridade do conhecimento. Isso o Max Weber já dizia, porque ele não lista lá entre os reconhecimentos da autoridade a autoridade do conhecimento. Para ele, o conhecimento não tem uma autoridade como tem reis, como tem... Até os carismáticos têm autoridade, mas o conhecimento não tem. E é essa virada que os cientistas precisam conseguir, que as pessoas reconheçam essa autoridade. Porque vocês têm que compreender que é muito difícil a gente provar e convencer um cidadão e uma cidadã comum de todo o conhecimento. Eu convencer que realmente mostrar a prova do bóson de Higgs, entende? Não tem como. Tá? As pessoas, é como se eu quisesse falar sânscrito com a pessoa e quisesse que ela entendesse. É difícil. Então, tem coisas que as pessoas têm que ver. Eu respeito e confio no conhecimento, portanto, se me disserem que foi medido o bóson de Higgs, eu vou confiar que tenha sido medido o bóson de Higgs, porque, afinal de contas, a ciência me deu mais comida, mais longevidade, todos esses benefícios. Mas espera aí. Deixa eu dizer, eu andei já lendo sobre isso. Né? Tem muitas coisas científicas que são contraintuitivas. Tá? Então, as pessoas seguem meio a intuição. O que acontece? Se você botar a equação da teoria da relatividade restrita, né, igual a M, né, como é que é? Energia igual a massa ao quadrado. Isso daí é uma loucura completa. Você vê isso aqui, não dá para acreditar que isso seja verdade. É claro que não dá. É uma loucura. Né? A mesma ideia, quem é que a pessoa, qual é a profissão que é dependente, a atividade profissional que é dependente de você saber que a Terra é redonda? Piloto de avião. Fora isso, no seu dia a dia, você consegue resolver tudo supondo que a Terra é plana. É intuitivo, você vê o horizonte, não vê a curvatura da Terra. Eu só estou mostrando que intuitivamente tem determinada... Por exemplo, a pessoa vai à igreja, né, e diz, olha, 3 em 1, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Né? Só que quando vai à feira, não adianta o cara dizer, olha, você vai me pagar 3, mas vai levar 1, porque é 3 em 1. O cara não vai acreditar nisso. Entendeu? Então, a pessoa ela está muito colada, isso daí tem a ver com a cognição humana. E nós já sabemos, está cheio de livro aí que mostra as armadilhas da nossa cognição. A gente tem várias coisas, muitas coisas imperfeitas. Né? Até o Glaser, né, tem um livro disso, né?
todas as imperfeições. A gente acha que tudo foi desenhado de tal maneira que tudo funciona. Tem várias coisas imperfeitas. A cognição humana tem vários elementos de imperfeição. Por conta isso daí está tudo mapeado, um monte de livro de divulgação científica mostrando isso. Só que você consegue resolver a sua vida com essas intuições do ponto de vista científico erradas, né? Não dá, mesmo a lei da gravitação de Newton, você não dá para acreditar. F igual a G multiplicado, massa maior, dividido pela distância elevada. Você diz, isso não existe, isso não faz o menor sentido, é absolutamente contraintuitivo. Então, nesse aspecto, faz sentido, entende, Márcia? Tem a ver com os Eu entendo que a pessoa não tenha a capacidade, por isso que eu digo, ela não tem que entender o raciocínio, ela tem que confiar. Porque eu vou dizer, se tu não acredita na teoria da relatividade, não usa celular, porque o celular, no GPS do celular, não consegue fazer a medida da tua localização sem usar a correção relativística. Então, esquece, não acredita. Se você não acredita, não pode usar. Entendeu? Assim, tem uma coisa que é confiar. Como a gente, às vezes, confia no médico. Ninguém entende tudo que o médico e a médica estão dizendo, mas confia. Confia por quê? Porque já experimentou aquilo. E, cotidianamente, a gente experimenta tudo que a ciência traz. Então, vamos confiar. E a gente só tem que explicar para as pessoas, olha, isso aqui que tu tens é a ciência. Esses dias estava vendo o pessoal falando, soja. A soja plantada no Brasil não dá em nada se não tiver o conhecimento desenvolvido por uma pesquisadora brasileira chamada Johanna Bobenheimer, que desenvolveu um jeito de fixar nitrogênio. Mas ninguém sabe disso, ninguém aprende isso na escola, ela não é nome de rua, tá? Mas essa soja só é super, hiper, porque fizeram uma adaptação. Então, a gente saber que as coisas que a gente tem não é em se plantando, tudo dá, mas em se plantando com o conhecimento, aí as coisas começam a dar, gera essa confiança que a gente precisa ter, tá? Para não usar essa relação que eu chamo de escravocrata com o cientista. Cientista, me dá isso aí, né? Como eu ouvi esses dias na rodoviária, uma pessoa dizendo, se resolveram a vacina, vão resolver o problema da fome. Delega, né? Para quem resolveu a vacina, resolveu o problema da fome. O Eustáquio está doido para falar. Eu vejo pela reação do Eustáquio. Não, peraí, Rocha. Falou em confiar, os advogados ficam no fim da fila, porque ela estava falando negócio de confiar em médico. Põe o advogado. Quem fala agora é o Eustáquio, porra. Sinceramente, eu vim para esse programa de hoje para falar de eleição. Aí agora. Olha aí! Que falta de respeito, poxa! O nosso ouvinte gosta também de relaxar, ele está tenso com a eleição. Mas é o seguinte, só para pontuar o seguinte, a Márcia estava falando de confiança, eu pulei aqui para falar sobre isso, porque é exatamente o que você estava falando. O retrocesso que o bolsonarismo está impondo é a da quebra da confiança na ciência. Entendeu? O questionamento da ciência. O que o Bolsonaro faz? Ele põe um astronauta que acredita em terra plana no Ministério de Ciência e Tecnologia, entendeu? Então, abacalha com tudo. Ele coloca um ministro no meio ambiente que quer passar boiada na Amazônia, né? Que é contra toda a ciência que mostra a crise climática, a crise ambiental que a gente tem no mundo, né? Então, fica difícil, assim. Olha aqui, então vamos falar de eleição. Fala da Bahia aí, ô Rocha. Você estava falando da Bahia antes de começar o programa. Primeiro é o seguinte. Depois eu vou falar de Minas, hein? Eu vou falar de Minas. É o seguinte, no começo, na retomada do segundo turno, 4, 5 dias depois, um amigo da Bahia me falou o seguinte: está acontecendo na Bahia um fenômeno interessante, que eu acho que vai impactar no resultado da eleição, que era o seguinte: quando o Jerônimo é lançado, ele tem 3% de intenção de voto. O menino lá, o ACM Neto, estava batendo nos 70%. Então, no começo da eleição, aconteceu o quê? Teve um racha dentro do grupo da frente liderada pelo PT na Bahia, né? Tanto que o Rui teve que ficar no governo, né? O Jacques Wagner não concorreu, o Rui teve que ficar no governo para garantir a vaga ao Senado do senador que hoje que concorreu à reeleição, né? Houve um racha, o vice-governador bandeou para o lado do ACM Neto, né? O vice-governador atual do grupo bandeou para o lado do ACM Neto, acho que ele era do PP. Por quê? Porque
estava assim, pronunciado que o ACM ia ganhar a eleição do governo. Aí a eleição corre o primeiro turno, o Jerônimo cresce, passa o ACM, vira o primeiro turno quase ganhando no primeiro turno, e aí na retomada do segundo turno acontece o quê? Aqueles prefeitos todos e vereadores, aquelas lideranças locais, que no começo do primeiro turno tinham aderido à campanha do ACM Neto por causa da grande possibilidade de vitória dele, na retomada do segundo turno, pulam o muro e voltam todos para o Jerônimo, que eles já eram da base, né, do Rui Costa e do Jacques Wagner. E o que acontece é o seguinte, é que há uma grande mobilização na Bahia que aponta para um aumento substancial da diferença do Lula para o Bolsonaro na Bahia. Portanto, o segundo turno de governador na Bahia foi muito benéfico para o Lula. Ô, Rocha, deixa eu aproveitar essa fala sua, que eu quero fazer um elogio para um amigo meu, que quando estava esse negócio 3% para o Jerônimo e 70%, esse amigo meu falou que, pelo modelo de um livro que ele escreveu esse ano, o Jerônimo era como é que fala isso? Era candidato preferencial lá da Bahia. E eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, esse cara é meio doido, tal de Alberto Almeida. Eu falei, esse cara é meio doido. Como milagre! Eu estou me elogiando. O milagre. Eu estou me elogiando. Como que pode o Jerônimo ser como é que fala? Favorito. Ser favorito? Fugiu a palavra aqui. Ser favorito com 3%. E, na verdade, ele foi favorito. Isso aí eu fiquei impressionado, viu, Alberto? Esse é o tio Chapéu. Você estava com toda a razão. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando o Alberto ele olha retrospectivamente, ele viu que o Jacques Wagner, quando saiu para ser candidato a governador lá atrás, tinha 3% e ganhou a eleição. Depois, ele viu que o Rui, quando saiu candidato a governador, lá atrás, tinha 3% e ganhou a eleição. E agora, na hora que ele viu o Jerônimo com 3%, ele falou assim, vai ganhar a eleição. Não, mas sabe o que é? Mas tem uma outra coisa, o Rocha. É avaliação de governo. É avaliação de governo. Eu até, porque no caso do Wagner, eu nem vi, porque ele não era governo, né? Eu estava considerando que a avaliação do governo, que era coisa do Ceará. Na época do Ceará, eu posso até falar isso aqui, algo de caráter reservado, quando teve aquela briga agora do Ciro, lá no finalzinho, para oficializar as candidaturas, quem vai ser candidato no Ceará, quem vai ser? Aí eu mandei uma mensagem para o Zé Guimarães. Eu ouvi falar, não, está em dúvida se vai ser o humano, o Zé Guimarães. Eu conheço o Zé Guimarães e falei, olha, mandei uma mensagem de áudio, Zé, seja o candidato, porque o PT é o favorito para ganhar no Ceará. Você vai ser governador do Ceará. Ele acabou não sendo. Quem foi o humano, mas eu tenho no meu celular a mensagem que eu mandei para ele. Falei, isso também aconteceu com o Humberto Costa em Pernambuco. Certo? Humberto Costa era o candidato favorito. Havia a avaliação de que ele venceria a eleição no primeiro turno em Pernambuco, se ele fosse candidato. Mas aí, para ceder aos caprichos do PSB de Pernambuco, ele teve que abrir mão da candidatura e a Marília saiu do partido e foi ser candidata e está aí. A tese era absolutamente certa. Né? O candidato da base do governo, se fosse o Humberto, ganharia a eleição no primeiro turno. Eu não sei se a Marília vai ganhar, não, viu? Eu tá com cara. Eu não sei se ela vai ganhar, porque teve esse episódio aí da morte do marido da Raquel, que influenciou Não, mas também não. Eu acho que isso aí. No primeiro turno, ela já saiu muito baixa. Ela ficou com 20 e poucos %. Eu acompanhei as pesquisas de lá, o Rocha. A Marília, em nenhum momento, zero momento, as pesquisas de Pernambuco, ela passou de 35% de votos. E ela saiu com muito menos na urna. Ela nunca passou de 35%. Então, tem alguma coisa, eu não sei dizer, eu precisaria ter na mão uma pesquisa qualitativa de Pernambuco, mas existe alguma coisa que tem uma rejeição à Marília. Não sei se é muito jovem, não sei, tem alguma coisa que tem uma rejeição à Marília lá. A Marília, assim, a minha visão da Marília é que ela tem um projeto pessoal acima do projeto partidário. Isso não tem a menor dúvida. Ela era do PSB, aí, como não conseguiu ser candidata que ela queria, ela saiu e foi para o PT. Aí ela queria ser candidata, o PT tinha preferência aí pelo Humberto Costa,
aí ela saiu, foi para outro partido, e assim por diante. E isso passa uma mensagem de muito carreirismo, da pessoa ter um projeto individual em cima dos interesses do Estado e tal. Então, eu acho que ela se queimou com essa Pode situação. ser, isso. Você está esquecendo do episódio na Câmara dos Deputados, na eleição da mesa, que Foi muito ruim. Ela saiu completamente da articulação do partido e foi arrumar um cargo para ela lá na mesa. Exato, foi muito ruim aquilo. Não, você completou. Agora, eu não estou dizendo que ela ganharia a eleição, estou dizendo que se fosse o Humberto Costa... Não, se fosse o Humberto Costa, ele tinha ganhado no primeiro turno. Não tinha dúvida. Se tivesse... Mas é que falta, sabe, o Rocha. Eu, por exemplo, eu não falei isso para ninguém, tá? Porque ia gerar muito ruído, muito conflito. Dizer, Alberto está torcendo contra. Em São Paulo, eu em nenhum momento achei que a aliança do PT tinha condições de eleger nem o governador, nem o senador. Tá? Mas não falei. Eu me lembro que, na época, eu dizia uma coisa, eu falei, olha, para os meus interlocutores, tá? Eu falei assim, olha, Haddad não tem chance. Aí já davam porrada em mim, você tem má vontade com relação a ele, não sei o que. Eu falei, não, ele não tem chance não por causa dele, ele não tem chance por causa do eleitorado. Né? E nesses interlocutores, o Haddad deveria ser candidato ao Senado. Eu, no fundo, achava que também não ia conseguir eleger o senador. São Paulo já faz muito tempo que não elege um senador do PT ou ligado ao PT. Não, São Paulo assumiu o voto majoritário conservador e fechou nisso, cristalizou nisso. Haddad teria sido um grande puxador de legenda para deputado federal, mas, obviamente, ele não se prestaria a isso. Enfim, deixa de aumentar a bancada. Eu acho muito difícil para o PT, são coisas técnicas, né? Jerônimo é favorito, coisa técnica. Lá no Ceará, PT é favorito, é uma afirmação técnica. Favorito, não estou dizendo que vai ganhar. Vai ganhar uma força de expressão para chamar a atenção do argumento. Em São Paulo, muito dificilmente o PT ou qualquer aliado do PT, ou qualquer coisa que o PT carimbe, vai ser eleito senador, porque é eleição majoritária, ou governador. Então você tem que botar a viola no saco e aceitar. É como o ACM Neto. Se ele aceitasse, não, você não tem chance, não sei o quê. É claro que político vale a pena disputar a eleição, mesmo perdendo, em muitas circunstâncias. Tá? Mas os políticos não consideram elementos técnicos. Mas Alberto, mas em São Paulo, quando o Lula pôs o Alckmin para vice, o movimento parecia correto, porque é o seguinte, o Alckmin já foi eleito foi governador 4 vezes em São Paulo, tem uma força grande e ia ser candidato a governador. Então, o que o PT fez? Tirou o Alckmin, né, de candidato a governador, colocou na vice-presidência, tá? E isso aí abriu um espaço para você fazer uma articulação política junto com o PSDB. Tá? Agora, eu acho que tem outros erros na campanha de São Paulo, que é essa questão de não ter a campanha do Haddad e do Márcio França não ter conseguido colocar um pé firme no interior de São Paulo. Ficou muito na região metropolitana. Aí eu não sei, eu não entendo por que isso não aconteceu. Mas se ele tivesse caminhado para o interior, ele teria mais chance. Eu concordo contigo, você pode ter estratégia. Sim, Márcia. Até eu sou gaúcha, fui ver, porque todo mundo falava como uma campanha, vocês falavam como a campanha da Haddad ruim, eu também achei ruim. Ele não gera... Assim, primeiro ele foi fazer aquela propaganda da pizza que eu achei tremendo mau gosto, e que eu não tenho certeza que o pessoal do interior tem essa mesma visão. Isso me parece uma coisa muito de paulistano, do que do Estado, realmente do Estado de São Paulo. Talvez ele pudesse ter trazido outros aspectos que são muito mais interessantes, né? A liderança científica, a liderança econômica, entende? Assim, puxar um pouquinho do orgulho, né? Que é coisa que a gente adora fazer. Ele não faz, Márcia, tem tanta assim, coisa para mostrar. Só para completar isso, é o seguinte, o Alberto já deu uma dica aqui no programa passado, que é interessante, que o Haddad tem um discurso muito federalizado, porque ele foi ministro, ele defende muito o governo PT, etc. Então, assim, ele não conseguiu fazer um discurso mais estadualizado para São Paulo. Né? Eustáquio, então, isso eu acho que isso é um problema. A reclamação que se fez, né, é que o discurso dele, a federalização do discurso dele foi com os temas errados. Né? Por exemplo, não adianta o Haddad ficar dizendo que ele foi o melhor ministro da Educação do mundo.
que serve isso para o eleitor de São Paulo? Porque eu fiz universidades. Não, em São Paulo você não fez nenhuma universidade. Né? Eu fiz não sei o que em São Paulo na educação. Não fez, porque São Paulo é São Paulo. Né? Não adianta você falar que os feitos da educação, porque em São Paulo ele não fez nada. Né? Ou se fez, foi coisa que não faz diferença na vida do paulista e do paulistano. Bom, então a reclamação é que o que se diz é o seguinte: a federalização tinha que ser anti-bolsonarista. Ele tinha que baixar o porrete no Bolsonaro no primeiro turno. E não fez isso. Né? E aí federalizou desse jeito que você está falando. E perdeu muito tempo. Né? E pior, Rocha, que ele, no primeiro turno, ele bateu mais no Rodrigo Garcia do que no Tarcísio. Isso foi um erro danado, porque ele achou que era mais fácil ganhar do Tarcísio, porque o Tarcísio é carioca, não conhece São Paulo, do que ganhar do Rodrigo Garcia. Isso foi um erro. Eu acho que uma coisa, não sei, o Roberto está em São Paulo, ele pode até falar melhor sobre isso, mas eu acho que uma coisa puxou outra. Quando você prioriza atacar o Tarcísio, aliás, o Rodrigo, certo? Você deixa de federalizar a tua campanha no tema Bolsonaro. Né? Porque se você vai federalizar no tema Bolsonaro, você vai ter que falar da vacina. Certo? E o sucesso em São Paulo da vacina foi do Dória. Né? Então, você vai ter que... Assim, eles se meteram na encalacrada que atrapalhou muito no primeiro turno. Né? Eu acho que aí o Alckmin ajudou muito o Lula. Mas eu vou te dizer, eu não acho que tenha nada a ver com a campanha do Haddad. De novo, eu acho que o eleitorado de São Paulo é conservador. Você poderia ter tentado seduzir mais esse eleitorado. Agora, qual é o dilema de fazer isso? Você tenta seduzir e se dá mal. Aí, no final da campanha, você vai apanhar direto do partido. Foi para a direita, foi para o centro e perdeu. A gente já sabe essas histórias. Roberto, me explica o seguinte, quem que é o vice do Haddad? Nem eu sei. Quem é que sabe? É a mulher do Márcio França. Mulher do Márcio França. Não, mas é irrelevante o vice. Então, a questão é a seguinte, o Márcio França já estava na coligação no PSB para o Senado. Você tinha de pôr um prefeito do interior que tenha bem a base do interior. Aí colocou a mulher do Márcio França para vice-governador, que não aparece na campanha, entendeu? São erros elementares esses. Então, o que você poderia... Eu acho que ia perder de qualquer modo. Não, não acho que ia perder, não, Roberto. Eu acho que ia ser difícil, mas se você já sabe essas coisas que você está falando, você tem que atuar isso. Por exemplo, você coloca um vice, que é um prefeito que tenha, do interior de São Paulo, que tenha muito trânsito no interior de São Paulo. E aí você vai diminuindo essas resistências. Agora, se você não faz isso, bicho... Agora, por exemplo, o que é uma campanha conservadora? O primeiro programa de TV do Haddad foi uma mulher negra que melhorou de vida porque teve acesso à educação. Isso é uma campanha tipicamente de esquerda. Uma campanha conservadora é uma campanha seguinte, ele tem que botar aquele capacete de obra, né, e ir para um canteiro de obra e dizer, vou fazer obra de infraestrutura aqui no interior. Tem que começar a campanha assim, porque esse voto dessa mulher negra que teve acesso à educação, que melhorou de vida por causa disso, ele já tem. Ele tinha que ter ido. Então, ele começou e ele chaveou toda a campanha. A chave da campanha dele foi uma campanha tipicamente de esquerda. Ele tinha que ter feito uma campanha. Quais são os temas? Obras de infraestrutura, empreendedorismo, não é empreendedorismo de catador de papel, não, empreendedorismo de quem tem empresa, de comerciante, né, e segurança pública. São os três temas tipicamente de direita e com essa ideologia que São Paulo é a locomotiva do Brasil, São Paulo é trabalhador, paulista carrega o Brasil nas costas, tinha que fazer isso. Né? O espírito da Revolução de 32. É isso. Para ter o voto do interior tem que fazer isso. Ele não fez. Né? E eu sempre digo, o marqueteiro da campanha não é o marqueteiro da campanha é o candidato que dá a linha, é o candidato que tem discernimento para dizer, eu quero seguir por aqui. É sempre assim. Não existe candidato vencedor que não seja ele que não dê a linha, porque ele está cansado de se comunicar com o público. O Lula, você vê, o que é João Santana com Ciro? Um nada. O que é João Santana com Lula? Um gênio. Então, não foi João Santana, foi Lula e foi Ciro. Né? Um é muito marqueteiro e o outro é uma besta quadrada. Né? Eu sempre digo isso, marqueteiro não faz político vencedor, não é isso. É o contrário, um cara que é talhado para ser vencedor pode pegar um bom marqueteiro e melhorar.
certo? Mas o marqueteiro pegar alguém que não é O nada... Rocha, o cara dá a linha para o marqueteiro, ele vai dizer para o marqueteiro, eu quero seguir esse caminho. Pronto, o Haddad não sabe que caminho seguir. Porque ele não é alguém da política. O Haddad não é alguém da política. Ele foi muito longe para o que ele é. Essa é a minha visão. Roberto, aconteceu uma coisa parecida com aqui no Rio. A campanha do Castro foi muito boa, a campanha de televisão. Era 10, assim. Eu que não voto do Castro, eu fiquei impressionado com o tipo de campanha que eles fizeram e tal. E a campanha do Freixo foi isso que você falou, a mesma coisa, sabe? Eu vim isso, sou pobre, fui para a escola pública, fui não sei o quê, papapá, os artistas, enquanto o outro fez uma campanha falando dos problemas do Estado, de uma maneira muito criativa nos programas de televisão. Então, assim, é uma coisa absurda a qualidade do programa do Castro e do Freixo é completamente diferente. E aí o cara ganha no primeiro turno. Sim, sim. Você pode até falar que ele ia ganhar de todo jeito, mas a campanha foi bem feita. Mas não é só campanha, né? Tem que dar sorte, tem que ter fatos que te atropelam e que te ajudam ou te atrapalham, como saiu agora essa questão do salário mínimo. Isso é uma notícia que... Ou a questão pintou um clima, né? Que são notícias que, vamos dizer assim, dão também uma balada do sistema, ou o que aconteceu aqui no Sul com a questão do racismo num clube gaúcho. Esse racismo no clube gaúcho vai para conta tanto do Bolsonaro como do Onix, né? Ninguém vai associar racismo com leite. Né? Então, tem coisas que vão além do marqueteiro, além da capacidade de comunicação ou do programa de governo. Márcia, eu vi o vídeo, é longo, eu vi todo ele. É raro eu ver um vídeo tão longo, todo ele, né? O do Seu Jorge falando do episódio. Como é que foi o episódio? Ele deu um show? Que clube foi esse? É o Grêmio? Não, mas é o Grêmio Futebol? De futebol, não? Não. É o Grêmio Náutico União, um clube fundado por descendentes de alemães, tá? Que foi fazer uma festa de reinauguração a R$500 o ingresso por pessoa para o jantar, e convidaram o Seu Jorge para cantar. Ao final do show, né, ele traz um menino de 15 anos e diz, olha, esse menino veio da periferia, veio da pobreza, toca um tremendo cavaquinho, ele vai tocar cavaquinho para vocês, né? O menino toca, ele disse, aí vocês veem, esse pedido de maioridade, de diminuição da maioridade penal é um absurdo, porque a gente precisa resgatar com esses outros instrumentos, né, a juventude. E sai, porque ele encerrou o show e sai do palco. Quando ele sai do palco, as pessoas começam a gritar vagabundo, mito, mito. E assim, tá na polícia a gravação. Da gravação dizem que alguém gritou macaco, seu macaco vagabundo. Tá? Ele volta, só agradece e sai. E aí ele revela outros elementos, né? O pessoal de serviço, a única pessoas negras eram quem estavam servindo no jantar, e eles eram proibidos de falar com ele. Não era para eles falarem com ele, mas ele vai lá, tira foto com os caras e vai embora. Aí dá sim, porque a gente fica sabendo por relato de uma pessoa que estava lá, tá? E depois vai para ele o Seu Jorge não fez nenhum processo, mas alguém faz uma denúncia, tá? Na delegacia, e há um vídeo que não foi divulgado em que aparecem esses gritos e essas outras coisas, que também está rolando na delegacia, porque crime, racismo é crime. Aí o clube, dias depois, faz um manifesto que vai apurar o fato. Mas assim, numa passação de pano total. Aí tem uma outra gravação, que essa sim começou a rolar, do presidente do clube, dizendo que a culpa era do Seu Jorge, que não tinha ido vestido adequadamente para o show, tinha feito uma manifestação política, tá? E, portanto, a culpa, no fundo, era desse cara, tá? Que não estava cumprindo o contrato ao trazer uma pessoa a mais para cantar do que ele tinha prometido. Então, assim, não há nem... Agora o presidente do clube foi chamado para a polícia para depor, porque a sociedade está toda muito revoltada, e mesmo sócios, né? Não os que foram para o jantar, mas outros sócios, estão escrevendo para o clube dizendo que é inaceitável, e o governador do estado já pediu desculpas. Publicamente pediu desculpas pelo ocorrido,
Isso não sei o que vai dar, né? Porque eu não sei quanto o vídeo mostra de quem é que estava gritando, né? Quem é que estava ofendendo, mas gerou um mal-estar, obviamente. Caiu. Caiu ela. população não, melhor. Tá? Eu não sei o que vai acontecer com essa diretoria, esse clube. Agora é interessante, né, Márcia, porque ninguém vaiou ele quando ele estava no palco. Né? Só quando ele saiu, né? Gente covarde, né? Por que não... Né? Não é o seguinte, enquanto o cara... É R$500, quer dizer assim, não é dizer assim que é uma garotada, foi uma garotada que quis fazer. Não, isso aí são pessoas, tanto que deve ter muito vídeo por aí, mas todo mundo morre de medo, porque são as pessoas que têm poder no estado do Rio Grande do Sul. Não vou passar pano, são essas pessoas que frequentam esse clube. Tá? E esse presidente está numa situação difícil, porque são pessoas conhecidas. Né? Então, eu imagino assim, o estresse que seja, inclusive devem estar pressionando o presidente do clube, né? E o resto dos sócios estão pressionando. Então, o clube não está, felizmente, numa boa situação e espero que a polícia, né, haja como agiu no caso do Carrefour. O Ministério Público entrou... Que o clube devia ter chamado um cantor sertanejo desse que apoia o Bolsonaro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Aqui em Curitiba, aquele Waters, do Pink Floyd, como é que é o nome dele? Eu esqueço. Ele veio fazer um show aqui no Couto Pereira. Né? E ele já tinha passado por outras capitais, e isso lá em 2008. Né? E ele tinha aquele negócio contra o Bolsonaro, que ele fazia no show dele. Certo? Aí, quando ele está chegando em Curitiba, para fazer o show aqui, a justiça proibiu ele de fazer aquela manifestação no show dele. Tá? E aí lotou o estádio, certo? Obviamente que não era um público de esquerda, né? Tinha muita gente de esquerda, mas não era um pessoal de direita que gosta do Pink Floyd. Né? E eu fiquei embaixo, no gramado, circulando, e vi, o público não tinha nada a ver de esquerda ali, aquele povo todo ali. Né? E aí, na hora que ele ensaiava fazer, os caras, porra, cala a boca, faz o show, não enche o saco. Né? Entendeu? Assim, o público estava ali, mas e aí no final ele fez, né, a manifestação e ficou dividido, né, o público, o pessoal protestando e tal. Mas, enfim, é aquela hipocrisia, certo, do sujeito achar que pode chamar o seu Jorge para fazer um show, certo? E dizer como é que ele tem que se vestir, o que ele tem que falar. Isso só cabe na cabeça de um perturbado, de um pervertido, né? De fazer uma coisa dessa. Aqui, em Curitiba, caçaram um vereador negro porque ele supostamente invadiu uma igreja, né? Interrompeu um culto, certo? E aí fizeram um escândalo e caçaram o cara, certo? Aliás, para o bem dele, ele foi caçado, porque na eleição seguinte de deputado ele se elegeu com uma bela votação, e os caras que compuseram a comissão que caçou ele, nenhum se elegeu. Somar a votação de todos eles não dá a votação dele. Certo? Mas é o seguinte, houve invasão de igreja agora, houve aquela palhaçada lá em Aparecida, né? Tem padre sendo constrangido, agredido diariamente em todo lugar do Brasil, certo? E você não vê essa gente abrir a boca para dar um pio sobre o problema de interromper culto, invadir igreja, certo? Então é o seguinte, esse Brasil que nós estamos falando de 1950, certo? É o quê? É o Brasil hipócrita, né? O sujeito tem uma família, tudo certinho em casa, não sei o quê, a mulher do lar, tal, aquela vai na igreja todo domingo e tal, não sei o quê, mas o cara vai na zona. E se ele descobrir que a mulher dele está traindo ele, ele mata ela e aí tem direito de invocar aquela tese do Tribunal do Júri da violenta emoção, né? Porque a honra dele foi atingida porque a mulher dele o traiu. Então é o seguinte, é isso, certo? O Bolsonaro está inspirando esse sentimento na vida das pessoas. Tá? Esse é o problema. E não tem como, vamos ter que enfrentar. Fala aí. Como está a eleição aí no Rio Grande do Sul? Os temas centrais aí, então, é racismo e homofobia, né? Leitinho das crianças. Não, mas ele vai, assim, agora com toda essa ajuda dessa minoria homofóbica e racista, agora eu acho que leva, porque um pedaço da esquerda que tem suas diferenças com Leite está migrando para votar e para fazer campanha. Ô, Márcia, agora ficou explícito que o Onyx é bem fraco, né? O Onyx é bem fraquinho, né?
Não, o Onyx é um útero Não sabe seco, nada de não nada. tem nada. A fala gente, do Lula, nunca soube. a fala Ele do só é um Lula foi muito, oportunista. Ele é um a fala do oportunista. Lula foi muito forte, né? O A Lula fala- teve uma fala forte aí. Eu achei Mandou bom. o pessoal do PT votar no Leite. Não. Eu gostei. O Lula é muito inteligente nas falas, né? Ele falou assim: todos os eleitores do PT estão liberados para fazer o que quiserem, menos votar no Onyx. Cara, eu achei fantástico. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, menos votar no Onyx. Ué, pode anular, pode não comparecer, pode deixar em branco, mas votar no Onyx, não, porra, entendeu? Não, mas isso não basta. Não, eu sei, mas você entendeu, cara. É muito. Porque também o Lula é esperto. O Lula viu, né? São sinais que os políticos mandam um para o outro. O Leite não quis aproximação com o PT porque vai me tirar voto. Eu já votei o voto deles, mesmo não me aproximando. Então, para que eu vou me aproximar e perder outro? E o Lula viu esse sinal e disse: eu não vou dizer para o pessoal do PT votar nele, porque vai tirar voto dele. A inteligência do Lula está aí. Entendeu? Então, a fala do Lula, se o Lula dissesse petistas, votem no Leite, aí ele perdia voto de outro grupo. O Lula não fez isso. É impressionante, cara. Inteligente. Político é um bicho muito inteligente, porra. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir a realidade local, né? Então, isso aí no Rio Grande do Sul tá passando por aí, né? Sim. Mas olha, vai ser a vinda do Lula foi importante, apesar do Alberto achar que só o Sudeste conta. A vinda dele foi importante. Não, a música, você mandou um vídeo pra gente, aquela música ali é de qual país, aquele ritmo lá? Rapaz, que ritmo maluco é aquilo ali, é aqueles vaneirão, shot vaneirão, sei lá que porra é aquela. Uma coisa assim do interior. Eu não conheço porque eu não sou versada em músicas aqui do Rio Grande do Sul, mas me soa um pouquinho a vaneirão, tá? Mas a gente vai tocar o que é da cultura local, não vamos tocar uma coisa que não tem nada a ver. O ato em Porto Alegre foi muito bonito, né? Foi uma coisa linda de ver, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Cheio de gaúchas lindas. Eu acho o seguinte, a impressão que eu tenho... Minha mulher é catarinense, linda. Vamos ter um programa sobre misoginia. Mas, porra, quando a gente diz que a mulher é bonita, é reclamo, porra. Gente, nós estamos falando de um assunto sobre intelecto e quando não, intelecto não. Não. O Rocha disse que a manifestação foi linda. E eu falei sim, com aquelas gaúchas lindas, é uma manifestação linda. Mas se tivesse só gaúcho vestido de vermelho lá naquela rua, seria bonita também. Eu nem vou falar nada, né? Só de gaúcho. Apareceu o eleitor do Leite. O eleitor do Leite saiu do armário. O eleitor de barbicacho, chapéu, todos eles trajados de vermelho, isso seria bonito também. O Alberto está assim, o Alberto está parecendo os bolsonaristas que estão criticando a roupa do padre porque é vermelha e é comunista. Porra, vocês, cara, eu sou uma pessoa de centro, então eu tenho aspectos dos dois lados. Aspectos ruins dos dois lados. Porra, o cara me elogiou hoje no programa, você viu? Ainda bem que eu comemorei o elogio dele, porque é muito raro. Ele pegou o pior dos dois lados. Ele é do centro. Pessoal, já tá bom a conversa, tá ficando longa, hein? Não, então. Alberto, vamos fechar o programa? Fechar o programa pedindo a você e falasse um pouco sobre essa questão das pesquisas. Aquele trabalho que você fez retrospectivamente de um ano, mostrando que a diferença nunca foi aquela, a diferença sempre foi menor. Ô, Rocha, só chegou a essa conclusão. Eu vou falar isso, mas antes disso, a gente vai fazer o programa no dia da eleição ao vivo. O que vocês acham? Vamos. A gente fez no primeiro turno. Vamos. Pode ser 9h da manhã, certo? Tá bom. Então está combinado, que o pessoal que está nos assistindo já sabe. No domingo que vem, estaremos ao vivo com as urnas já abertas. Às 9 da manhã. 9 da manhã. Ô, Rocha, o que eu acho? Eu acho que talvez não tenha tido mudança de voto nenhuma no final. E acho também, Eustáquio, conversei com muita gente, essa coisa do censo, da PNAD, isso daí também não é relevante, né? As pessoas não conseguiram detectar um voto que era dado em Bolsonaro, não foi um voto em Lula, foi um voto dado em Bolsonaro. Então, provavelmente, o tempo inteiro,
Bolsonaro esteve sempre 5 pontos acima e a soma dos outros candidatos 5 pontos abaixo. Por que você pensa isso? Bolsonaro e Lula são muito conhecidos. Por que as pessoas já não votariam nele? Por que elas iam decidir no sábado à noite votar em Bolsonaro, abandonar Ciro Gomes e Tebet, 2 candidatos pequenininhos? Não, agora, hoje, eu decido votar no presidente da República. Não, as pessoas já estavam decididas e as pesquisas não detectaram. Então, no primeiro turno, as pesquisas nos contaram uma história errada. Qual é a história errada? Elas contaram uma história certa, importante. Lula sempre em primeiro, Bolsonaro sempre em segundo. E uma estabilidade muito grande do voto, sem variar muito. Sem variar muito. Isso foi verdadeiro, as pesquisas estavam certas aí. No que elas estavam erradas? Na distância entre os dois. A distância, em vez de ser de março até agora, 10 pontos, de março até o primeiro turno, 10 pontos, a distância era 5 pontos. Antes de março era maior. Bolsonaro esteve próximo lá atrás, em junho de 2021, se afastou, teve a crise muito brava até dezembro, depois, entre dezembro e março, ele voltou a se aproximar e ficou próximo de março até o primeiro turno. Então, o que a pesquisa, qual é a história errada que nós teremos registradas pela pesquisa nos livros de história? Que Bolsonaro ficou distante de Lula nesse período, quando ele ficou próximo. E qual é a história errada que as empresas de pesquisa passaram a contar no segundo turno? Que houve uma aproximação de Bolsonaro em relação a Lula. As primeiras pesquisas publicadas no início do segundo turno davam, desses mais famosos, né, davam Bolsonaro com 10 pontos atrás de Lula, 8 pontos atrás de Lula, quando, na verdade, ele deve estar 5 pontos atrás de Lula, 4, talvez, 6, né, não mais do que isso. Então, a gente está tendo 2 histórias erradas contadas pelas principais pesquisas do Brasil. Tá? Basicamente isso. Está todo mundo perdido, ninguém sabe se as pesquisas estão certas ou erradas. Agora, a grande vantagem que a gente tem para segundo turno é que a gente já sabe o resultado do primeiro. Tem um resultado na urna, voto depositado. Né? E esse voto depositado deu 5 pontos de margem. Então, na ausência, né, você está voando, né, não tem mais instrumentos do avião, está tudo nebuloso. Na ausência, você utiliza aqueles 5 pontos de vantagem. Você sabe que aqueles 5 pontos têm uma rigidez muito grande. Pronto, acabou. E você vai com ele até o final. Queria te fazer uma pergunta. Eu acho o seguinte, por esse seu modelo, né, o Lula é favorito e deve vencer a eleição no dia 30. Agora, nesse meio tempo, aí no dia 2, o resultado das urnas, ele mostrou uma força maior do que você, que eu, que o Rocha... Do que as pesquisas diziam para a gente. E que a pesquisa todo mundo dizia. E essa força maior, por exemplo, lá em Minas, né, o Zema, governador, já eleito, e aí ele começa a mobilizar os prefeitos, aí ele começa a fazer promessas, aí o presidente vai lá, faz mais promessas, etc. Tal. E isso está acontecendo também em São Paulo. Ontem teve um jantar, ontem, quinta-feira, né, porque nós estamos gravando na sexta, teve um jantar no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, do governador de São Paulo, com o prefeito de São Paulo, com o presidente da República, com um punhado de prefeitos, todo mundo almoçando ali, jantando ali no Palácio dos Bandeirantes. Você acha que essa nova realidade colocada pelo primeiro turno, ela muda alguma coisa no seu modelo ou não? Eu fico pensando, as pessoas me perguntam muito essa coisa de Minas. Eustáquio, tá bom. Então vamos lá, o Zema entra na casa de um mineiro que votou em Lula. Zema, a figura do governador, e diz o seguinte: por favor, vote em Bolsonaro. Aí dá todos os argumentos. Aí o cara vai dizer para ele: vou votar em Bolsonaro. Pô, o governador vai embora e diz: me livrei dele. Vou votar em quem eu quero votar. Eu não sei, cara, as campanhas elas se anulam. Né? É importantíssimo ato bonito em Porto Alegre, importantíssimo ato bonito em Salvador, né? Mas isso se anula. Quem disse que esse ato vira voto? Né? Esse ato está mostrando para o Brasil inteiro, nas redes sociais, no noticiário, que aquele cara é forte, tem condições de governar o país. Então, ele segura o voto que já está com ele. E a mesma coisa no caso de Bolsonaro, vai lá para um podcast, fala não sei o quê, bate o recorde de Lula. Então, ele está mostrando força, está mostrando que ele tem condições de governar o país, está mostrando isso para o eleitor dele. Eu não consigo ver por que isso daí que você fala, né, toda essa argumentação, o que vai mudar o eleitor que já decidiu, o eleitor já está decidido. Essa que é a grande questão. Por que ele vai mudar de voto? Todos aqui, né, o Alberto? Porque é o seguinte, sim, mas vai no micro. Qual o argumento que você dá para mudar de voto? Aí você pega vereador, aí você pega cabo eleitoral, aí você pega as pessoas, começa a prometer para as pessoas: olha, se esse presidente ganhar,
nossa cidade vai ter mais recursos, etc. Tal. Isso é possível virar voto, sim, ué. Tudo bem, meu Eustáquio, eu faço uma pergunta para você. Isso que você está falando está acontecendo em Minas, também não está Não, acontecendo no Nordeste? Pois não, é, tudo se anula, entendeu? não, veja só, eu não estou dizendo que está acontecendo, não. Eu não estou dizendo que está acontecendo, não. Inclusive, eu estou acompanhando lá o seguinte: o pessoal do Bolsonaro falou que tem pesquisas internas que o Bolsonaro passou o Lula em Minas. E o pessoal do PT está falando que tem pesquisa interna que continua tudo do mesmo jeito. E aí, como eu não sei de nada, eu não estou em Minas, eu não estou sabendo, eu também não sei. Eu estou só querendo perguntar para o Alberto que se o seguinte, se esse resultado do primeiro turno muda alguma coisa no modelo dele. Porque o que acontece? O Bolsonaro fez um punhado de bondades, né? Diminuir o preço do combustível, orçamento secreto, Auxílio Brasil, etc, etc, etc. E isso mudou, inclusive, o clima em relação. É claro que o Guedes tentou atrapalhar isso tudo essa semana. Tá, Né? mas pensa o seguinte, Eustáquio, tem um micro do micro. Tem um cara lá que está decidido a votar no Lula. Ele decidiu. Não precisa ser radical. Ele diz, ele gosta do Lula, minha vida melhorou. Ele tem lá aqueles argumentos meio que frouxos, geralzões. Né? Quando o Lula foi governador, foi presidente, minha vida melhorou. Mineiro, né? Eu gosto do Lula, ele melhorou minha região. Quando foi. Com o Bolsonaro as coisas não melhoraram tanto. Aí vem o prefeito e promete mundos e fundos. Aí o cara diz, pensa, de repente vou votar no Bolsonaro. Só que o prefeito vai embora. E vai chegar um momento que ele vai entrar na urna e vai digitar, pensando melhor, sabe? O prefeito está com conversa fiada. Eu vou votar naquele que eu acho que eu realmente ia votar. Você entende, cara? As pessoas estão meio que decididas. O que é o meu modelo? O meu modelo é digitar o número 22 e o confirma, digitar o número 13 e o confirma. Então, as pessoas já fizeram isso. Então, esses votos ficam lá. Aí Lula ficou faltando 1,6%. O que é mais fácil, você obter 1,6% ou obter o que o Bolsonaro faltou para chegar nos 50%? 1,6% é muito mais fácil, entendeu? O Lula ficou muito próximo, muito mais próximo que o Bolsonaro, digamos assim. Não, eu concordo e torço muito mesmo, o seu modelo está certo. Né? A Márcia sabe que todo modelo tem aquela margem de erro ali. Sim, né? claro. A Márcia, eu, você, todo então, mundo. eu torço para que está certo. Agora, esse resultado do primeiro turno me preocupa, né, que eu não esperava, que eu acho que ele foi mais forte. E aí eu acho que, diferente de você, eu vou colocar uma questão aqui para a gente discutir depois do resultado. Que eu acho que a diferença vai ser menor. Pode eu acho ser, que a pode diferença ser. vai ser menos de 3%. Eu acho Não, que pode o ser, Lula, pode ser. hoje, o que eu apostaria é o seguinte: o Lula ganha, mas com menos de 3%. Eu imaginei 4. Eu tenho pensado muito a diferença de 4, tá? Mas pode ser isso, sim, que você está falando. Mas é muito rígido isso. Isso que eu estou dizendo, você não muda isso com facilidade. As pessoas dizem 1 ponto percentual é duro, é muito. 1 ponto percentual não é pouco. Você entende? Não é pouco 1 ponto percentual. Pessoal, Milhões de votos. Até domingo, ao vivo. Falou, um abraço.